Vai trocar o cabo, tem que trocar o cabo. Então, bom. Bom dia. Podemos começar? Então, nós estamos na 15ª semana da CREA. Há um tema importantíssimo, que é o tema sobre extensão, as atividades de extensão que estão já regularizadas, curricularizadas na PUC-Rio, desde 2023.1, que é, na verdade, o envolvimento, o interlóquio, a interlocução entre a universidade e a sociedade. Então, cada um de nós tem um objetivo quando está se formando, quando está estudando, mas a gente não pode perder a perspectiva da contribuição que nós somos chamados a dar e chamadas a dar à sociedade. Então, as atividades de extensão na universidade, que agora passam a ser obrigatórias, a CRE sempre fez atividades de extensão ao longo da sua história, e não somente a CRE, como vários departamentos da nossa universidade, mas agora essa atividade de extensão ela é curricularizada. Então, nós estamos aqui fazendo parte dessa empreitada bonita que está sendo essa semana, que começou desde a segunda-feira e vai se encerrar amanhã, às 11 horas. Então, está aqui o tema da nossa semana: Universidade e Sociedade, troca de saberes e experiências. Então, hoje, nós temos o imenso prazer de apresentar para vocês um trabalho fantástico, nascido aqui na nossa universidade, de alunos maravilhosos, que virou uma startup, que se chama Água Camelo. Esses meninos estão famosos, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e estão famosos, e eu tenho o prazer de ter aqui comigo um deles, um desses grandes idealizadores do projeto e executores do projeto, que eu vou apresentar agora, é João Tui. Até me disseram, como é que é o nome dele? Eu falei, João Tui. Não, Tui. Aí os professores falaram, mas é Tui? Eu falei, Tui. Mas o nome, Tui. E falaram, mas é Tui? Eu falei, João Tui. Ah, João. João tem um monte. Tui só tem um, que é o Tui que está aqui conosco, Então, houve alunos aqui na PUC que levaram a sério a questão socioambiental e de um projeto de TCC do Rodrigo Belli e dos seus amigos, um deles é o Tui, que está aqui, surgiu o Projeto Camelo, que leva água limpa e potável para várias regiões pobres do nosso país. Um deles é o João Tui, que está aqui conosco. Mas quem é o João Tui? João Tui é cofundador do Água Camelo, responsável por criar e estabelecer conexões vitais entre essa organização, o Água Camelo, líderes comunitários, associações e, sobretudo, com as diversas comunidades espalhadas em favelas urbanas, semiárido e floresta amazônica. Eu disse que eles vão chegar na ONU. Vão chegar na África, com certeza a ONU vai descobrir esses meninos, O Tui nasceu no Acre, a sua infância foi profundamente marcada pela influência dos seus pais. O seu pai é um antropólogo que trabalhou na demarcação de diversas terras indígenas e a sua mãe, uma economista e empreendedora pioneira na sociobioeconomia da Amazônia. Vocês estão vendo que o DNA é bom, Então, realmente, ele teve uma experiência fantástica a partir da própria família. Essa vivência única lhe permitiu crescer entre a cidade e as diversas comunidades indígenas
da região acreana, o que lhe abriu portas para realizar parcerias com grande parte das etnias da Amazônia. Com quase uma década de trabalho em projetos com os povos indígenas, seguindo os passos dos seus pais, o TUI pôde testemunhar de perto a escassez de água potável e os desafios enfrentados por comunidades em locais remotos. Essas experiências lhe impulsionaram a dedicar os seus estudos em design para desenvolver novos sistemas, tecnologias e modelos que promovam relações justas, colaborativas e sustentáveis. Água Camelo, então, é uma startup de impacto socioambiental focada no mercado ESG. Eles vendem um serviço para organizações que desejam promover o acesso a uma fonte segura de água tratada para pessoas em situação de vulnerabilidade social entre centros urbanos, semiárido e a floresta amazônica. É um kit, que está ali a imagem, ele também trouxe o kit para vocês verem. Esse kit comprovou-se como uma solução que atende às necessidades dos beneficiados a partir de um produto leve, compacto e acessível. E, claro, ele vai contar todos os detalhes, inclusive porque o nome Camelo. Mais de 12 mil pessoas já impactadas, esse número precisa ser atualizado, 1.060 kits distribuídos, 10 estados beneficiados, 96 comunidades atendidas e 12 pontos de coleta e distribuição. Eu queria que vocês recebessem, então, com muito carinho, esse menino gigante chamado João Tui. Bom dia, pessoal. Bom dia. A Evinha já deu um spoiler enorme aí do que é água Camelo. Evinha vende água Camelo, tem muita gente. Mas, enfim, acho que é para ser mais um papo do que eu só ficar falando aqui sozinho também. Acho que vocês podem, por favor, me interromper se tiverem dúvidas. Vou contar um pouquinho da história da Camelo, como é que ela surgiu. Ela veio daqui da PUC, saiu de um projeto no quarto período, mas eu vou contar o porquê da Água Camelo ter começado e de onde surgiu isso tudo. Não sei se vocês sabem desse número alarmante, mas hoje são mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, 1 a cada 4 pessoas no mundo não tem um copo de água limpa para beber nas suas casas todos os dias. Só no Brasil são mais de 35 milhões de brasileiros espalhados entre os centros urbanos, as florestas e o semiárido, onde essas pessoas todos os dias têm que... Quer sentar aqui? Não, pode por favor. Não. Agora foi. E aí, por conta desse grande problema, a gente fundou a Água Camelo, que é uma startup de impacto socioambiental que possibilita o acesso a uma fonte segura de água potável para quem mais precisa, aonde for preciso. A gente tem um serviço que é financiado por empresas e organizações que desejam promover esse impacto positivo e acreditam que a gente pode entregar isso da melhor forma possível, sem custo para nenhum dos nossos beneficiários. Isso é uma premissa nossa. Mas aonde tudo isso começou? Em 2018, o Rodrigo estava fazendo... O Rodrigo é um dos 3 fundadores, eu, Rodrigo e Daniel. O Rodrigo começou esse projeto na faculdade, no projeto 4, onde vieram com um desafio de que tinha que criar um empreendimento social. O Rodrigo não fazia a menor ideia do que fazer, ele mais outras 3 pessoas que eram do grupo dele na época, e eles decidiram estudar sobre o processo de urbanização informal na cidade do Rio de Janeiro. Porque, não sei se vocês sabem, mas mais de 10% da população do Rio de Janeiro mora em favelas. Eles foram a campo, visitaram diversas favelas, e uma das coisas que eles observaram que era calamitante, de fato, era a questão da água. Água, moradia e alimentação, né? Mas moradia e a parte de alimentação tinham vários players no mercado que trabalham voltados para isso. Agora, a questão da água era muito pouco vista. Então, eles decidiram focar nessa questão da água e durante esses estudos eles observaram que as pessoas precisavam passar principalmente por 4 etapas.
que era captar água fora de casa, que a grande parte das vezes é feito por mulheres e crianças, transportar elas de uma forma ergonômica, que em sua maioria é feito com baldes em cima da cabeça, armazená-la de uma forma correta, que em grande parte das vezes é deixado em caixas d'água abertas, que tem muita proliferação de bactérias, protozoários e tudo, e filtrar essa água no final das contas, que muitas vezes também é feito a partir de, as pessoas fervem a água, o que para elas é um custo significativo, porque tem que gastar gás, ou até mesmo eles não fervem e tomam água in natura. Então eles, nesse primeiro momento na faculdade, eles desenvolveram o conceito do que seria hoje um dos grandes produtos que a gente tem, que chama Kit Camelo, na época era a mochila que filtrava água, que era uma mochila que tinha um filtro de água acoplado nela. Esse projeto terminou, ele era essa mochila na época do projeto 4. Eles não chegaram a ir a campo nesse momento, mas desenvolveram todo o conceito da mochila. Terminou o projeto, o Rodrigo falou, cara, eu quero fazer isso para minha vida, acho que isso aí tem realmente muito que agregar em diversos cenários do Brasil e do mundo. Então, chamou as pessoas que estavam no grupo para continuar com ele, para de fato ir à frente desses estudos. Na época, as pessoas não se interessaram ou falaram, cara, vou ajudar de alguma forma que possível, mas não é isso que eu quero fazer. E o Rodrigo falou, então eu vou tocar isso sozinho. O Rodrigo participou do escritório modelo da PUC. Ele ficou 6 meses tentando desenvolver o que seria um adaptador entre a mochila e um filtro de água portátil, que ele queria fazer uma impressão em 3D. Então ele ficou 6 meses desenvolvendo isso, fazendo milhões de modelagens, até que no final desses 6 meses, quando ele realmente conseguiu imprimir em 3D e botar na mochila, quase não saía água. Então ele falou, não, vou ter que voltar tudo atrás. Conseguiu, enfim, passou por diversos estudos novamente, teve a ajuda de inúmeros professores aqui da PUC, isso assim, a gente sempre gosta de falar que a gente sempre teve muito apoio desde o dia 1. E aí pensou em outro modelo na realidade para poder fazer com que essa água passasse, porque precisava de gravidade, então começou a usar uma mangueirinha ali dentro, mas isso depois eu mostro para vocês como é que está o produto hoje, porque já são 6 ou 7 modelos que a gente já trabalhou de produto. Eu acho que dentro do design da PUC, onde os 3 fundadores nós fomos formados, a gente está em constante mudança. A gente sabe que a partir do feedback dos usuários, a gente vai adaptando os nossos produtos. Nada é fixo e falou que tá pronto. O Rodrigo participou do Shell Iniciativa Jovem, e em 2019, no final, passou 2019 inteiro querendo entrar numa favela para colocar o MVP de fato na rua, mostrar para o que ele estava desenvolvendo aquilo tudo, que era botar para os beneficiários. Mas é isso, acho que existe ainda também uma grande barreira, porque todo mundo, quando ele chegava nas favelas e queria apresentar o produto, quando ele falava com as ONGs, todo mundo falava, pô, o que esse playboy sabe sobre favela? Como é que esse menino aí que nunca foi da favela, que nunca viveu essa realidade, o que ele vai fazer ali dentro? Então ele passou 2019 inteiro tentando achar um parceiro que conseguisse viabilizar essa entrada dele de uma forma horizontal, justa, porque a gente não acredita nunca em chegar lá e falar, vocês têm que usar isso. De forma alguma. A gente queria trocar justamente com as pessoas dali para ver se aquele produto fazia sentido a gente conseguir desenvolver junto deles. Então no final de 2019, em dezembro, chegou ele conseguiu contato com uma ONG chamada Corrente pelo Bem, que trabalha em Jardim Gramacho, que é um dos piores IDHs do Brasil, antigo lixão. E eles falaram, não, vamos lá, vamos botar esse kit na rua. E aí o Rodrigo colocou o kit em dezembro, em fevereiro ou janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, deu um mês, pandemia. E aí o mundo parou, todo mundo teve que ir para casa, as coisas, todo mundo viveu isso de cada um da sua maneira peculiar. Mas em março, quando estava tudo parado, o Rodrigo também falou, cara, não dá mais para ir para a comunidade, estava todo mundo em casa, ninguém sabia o que era aquilo. Só que 2 meses depois, acho que assim, eu sempre gosto de dizer também que Deus ajuda quem está trabalhando, quem está ali se movimentando. Então, assim, o Rodrigo estava muito querendo fazer aquilo acontecer, entender como é que poderia ser a melhor forma possível disso rolar. E aí um dia ele estava em casa jogando videogame com os amigos e um amigo
durante o jogo, falou assim, cara, minha mãe trabalha com PR e pode botar uma matéria, falou para botar uma matériazinha de vocês em algum jornal falando sobre esse projeto da mochila. E aí o Rodrigo falou, cara, se puder seria incrível. Dia seguinte saiu uma matériazinha pequenininha no Anselmo Góes falando o camelo da PUC. Cara, isso aí foi uma montanha russa, porque no mesmo dia que saiu do Anselmo Góes, jornalistas do Brasil inteiro estavam ligando para o Rodrigo. A gente já conversava, eu, o Rodrigo e o Daniel, né? A gente é amigo desde pequeno, a gente já trocava muito sobre o projeto, como é que um conseguia colaborar com o outro. O Daniel já tinha ido a campo ajudar na primeira implementação. E quando deu isso, foram assim, a gente nem vendia, o Rodrigo nunca tinha vendido o produto, não fazia a menor ideia de que era o modelo de negócio dele, de fato só tinha um produto que foi feito, que tinha sido testado, e as pessoas começaram a ligar para ele falando, cara, eu quero ajudar. O que eu faço? Dá para comprar um desse para entregar também? Aí o Rodrigo falou, cara, preciso de 10 minutos e você me liga de novo. Uma amiga dele que ligou. Ela ligou 10 minutos depois e ele falou, beleza, eu vendo o produto a R$350, mas o produto não vai para você, eu vou entregar numa comunidade. Ela falou, beleza, fez o Pix, e aí falou, tem uma amiga minha que quer também, posso passar o número para ela? Foi, e a partir disso, venderam acho que 20 e poucos kits na primeira semana, vários lugares do Brasil ligando e a gente tendo que entregar esses kits em Jardim Gramacho. Nessa época o Rodrigo, na hora me ligou pro Dani e falou, cara, olha só, como eu já vinha falando, isso aqui vai dar negócio, acho que vamos abrir uma empresa, vamos fazer isso acontecer. E em junho ou agosto, nada assim, a gente de fato fundou a empresa, criou o CNPJ, porque as coisas aconteceram muito rápido com a Camelo, assim. Em 4 meses a gente já estava em 6 estados do Brasil. A gente teve que desenvolver toda uma cadeia de fornecimento das nossas tecnologias internacionais. Então, assim, imagina, o mundo inteiro parado, todos os portos parados do mundo inteiro, e a gente tendo que conseguir importar uma coisa que a gente nunca tinha feito, essa importação. A gente fechou uma parceria com a Montana, que é uma das maiores produtoras de mochila estanque do Brasil. O Rodrigo foi fazer um curso no Pratt nos Estados Unidos, fechou uma parceria com uma empresa de filtro dos Estados Unidos. Isso tudo, assim, ligava para milhões de pessoas, todo mundo falava, cara, o que você está falando, mano? Que papo é esse? Mochila que filtra água, levar para favela, não paga, o que é? E, no final das contas, sempre com muita insistência, as coisas iam indo para frente. A gente fundou a empresa em 2020. No final do ano, como eu falei, a gente já estava em 6 estados, já tinha entregado kit para quase 5.000 pessoas. E o Rodrigo no final do ano foi contemplado com Forbes Under 30. Em 2021, a gente sabia, cara, que não estava virando o jogo esse negócio que a gente inventou um modelo de negócio que a gente chamava de Robin Hood. Que era, a gente pega a grana de quem tem e entrega para quem precisa. Mas é isso, como eu falei no começo da apresentação, são mais de 35 milhões de brasileiros que não têm um copo de água limpa para beber nas suas casas. Então, assim, a gente precisava fazer muito mais rápido do que isso. A gente tinha impactado 5.000 pessoas, mas a gente tinha distribuído, acho que era 800, 900 kits, alguma coisa parecida com isso. Então, a gente sabia que a gente precisava, de fato, reformular todo esse modelo de negócio. E a gente sabia que, cara, a questão da água é uma questão que, obviamente, é uma política pública, que isso é um direito de todos. A água, todo mundo tem direito de um copo de água limpa para beber nas suas casas, mas a gente sabe que esse direito não é garantido para muita gente. E a gente falou, cara, o setor privado precisa trabalhar com isso também. E a gente sempre teve na cabeça que a Ambev ia ser um dos nossos grandes clientes. A gente só não sabia como chegar até eles, né? 3 meninos que tinham acabado de fundar uma startup, que não faziam muita ideia de como alcançar a Ambev. Eles abriram um processo de inovação, que isso acontece com diversas empresas no Brasil, a gente já participou de alguns. Eles abriram um processo de inovação e a gente falou, cara, vamos se inscrever, muito difícil da gente passar, mas vamos embora, vamos entrar, vamos ver o que vai acontecer. A gente se inscreveu nesse processo de inovação e a gente passou. Eram 20 startups do Brasil que iam entrar para primeiros 3 meses que eles chamavam de Intensive Learning, que era os C-Level da Ambev, junto de alguns parceiros deles, trocavam com a gente para a gente refinar o nosso startup, que deixou, na época, quando a gente fundou, na PUC, chamava Projeto Camelo, e já tinha virado Água Camelo, porque um professor falou para a gente, projeto é tudo que tem começo, meio e fim.
e a gente não queria que a Camelo tivesse fim até que a gente, de fato, tivesse solucionado todos esses problemas, né? Então, já tinha virado água Camelo. Quando a gente entrou, a gente reformulou nosso modelo de negócio e a gente entendeu que, de fato, a gente não ia mais vender para a pessoa física, que a gente ia vender para as empresas. Então, a gente saiu de B2C para B2B e começou a vender para essas empresas. Foi um momento que a gente, cara, mudou de patamar totalmente, assim. A gente, era dessas 20, 8 passavam, de fato, para um momento de piloto. E aí é aquela coisa de quem sabe que dá para dar certo, só que ao mesmo tempo a gente era completamente underdog na parada. Todas as startups já tinham tido investimento, todas elas tinham, sei lá, 20, 30, 40 funcionários. A gente éramos só nós três, os três ainda na faculdade. Então, nesse momento, primeiro de tudo, o Dani estava se formando, eu e o Rodrigo assim, se desvirando nos 30 para conseguir participar de algumas aulas. Nesse momento o Rodrigo falou, cara, não vai dar, vou trancar a faculdade, o Dani se forma, no próximo período você se forma e no outro eu me formo também. A gente vai fazendo dessa forma aí até dar certo. A moral da história, a gente passou para essa segunda parte, que eram só 8 startups que iam de fato fazer um piloto com a Ambev. Primeira grana que a gente ia ganhar. Então assim, que a gente ia conseguir botar um projeto na rua de uma forma mais estruturada. A gente montou um modelo para mostrar que nosso serviço, que é um serviço em 5 etapas que eu vou explicar já, ele conseguia ser aplicado em qualquer região do Brasil. Tanto numa favela no Rio de Janeiro, quanto numa aldeia indígena no Acre. Então a gente fez um projeto aqui no Morro da Providência, que é a primeira favela do Brasil, numa aldeia lá no Acre. E foi quando a gente desenvolveu o nosso serviço em 5 etapas. A gente chamou alguns doutorandos do INSPER, que são especialistas no desenvolvimento de modelos de avaliação de impacto para ajudar a gente a avaliar os nossos projetos da melhor forma possível. E a gente entendeu que os nossos projetos tinham que ter 5 etapas. A primeira delas é um diagnóstico, onde a gente entende as necessidades de cada uma das comunidades que a gente vai trabalhar. Então, a gente sempre faz parcerias com instituições locais. Então, ou uma liderança local, ou uma associação, ou uma ONG que já trabalha dentro da comunidade, que a gente nunca vai ter a pretensão que a gente vai conhecer melhor do que a comunidade do que as pessoas que ali moram e vivem aquela realidade, né? Depois dessa parte, a gente vai para uma parte de educação, que é onde a gente trata a questão da água para além do consumo. Então, a gente fala de WASH, que é Water, Sanitation and Hygiene, que é água, saneamento e higiene. Então, a gente trata que se as pessoas estiverem bebendo um copo de água limpa, mas as crianças, por exemplo, não estiverem lavando a mão antes de comer, elas vão continuar contraindo doenças de veiculação hídrica. Nesse momento, também a gente capacita as pessoas a utilizarem as nossas tecnologias, que eu vou explicar também mais para frente, mas elas têm como premissa que os beneficiários têm que ter autonomia para utilizar ela, tanto para fazer manutenção como uso, porque a gente cansa de ver projeto que chega na ponta com uma tecnologia incrível, 2 meses depois as pessoas não conseguem mais utilizar elas porque elas não sabem usar as tecnologias. Então, a gente capacita essas pessoas, a gente implementa os projetos, onde a gente bota as tecnologias que a gente entende que são necessárias para cada um deles. A gente faz um monitoramento dentro das comunidades por pelo menos 3 meses, onde a gente contrata pessoas locais, né, para gerar renda ali dentro, e elas têm a maior facilidade de coletar dados que são sensíveis, né? Assim, você entrar na casa de uma pessoa, muitas delas mulheres, chefes de família sozinhas, e falar, e aí, seu filho está com diarreia, você está com diarreia, vocês estão com dor de cabeça, como é que está a questão da pele de vocês? E nesses primeiros 3 meses a gente já consegue ver mudanças assim, significativas. É incrível como crianças, depois que elas começam a ter acesso a um copo de água limpa para beber, depois de algumas semanas elas já deixam de ter feridas na pele, já começam a se sentir mais dispostas, deixam de ter dor de cabeça, por aí vai. E por último, a gente entrega esses resultados para os nossos clientes em 2 modais, que são relatórios escritos e conteúdos audiovisuais. A gente tem principalmente 3 modelos de projeto que a gente entrega. São projetos mapeados, que a gente já tem esses projetos, né, prontos, onde hoje em dia eu sou a pessoa responsável pelas comunidades na Água Camelo, fazer essas trocas com as comunidades, com as lideranças. Eu recebo, assim, eu digo quase que 20 contatos por dia de comunidades de todo o Brasil pedindo para a gente ir até eles, levar as tecnologias. Então a gente já tem uma gama de projetos mapeados em todos os cenários que vocês podem imaginar, em quase todos os estados. Então, esses projetos prontos, que os clientes chegam e falam, cara, eu quero fazer um projeto de acesso à água. A gente fala, então, tem essas opções, por essas prioridades.
Projetos personalizados, então assim, a gente trabalha hoje em dia com, vou mostrar, são as maiores empresas do Brasil, algumas das maiores empresas do mundo, e elas falam, por exemplo, eu abri uma fábrica em tal estado e eu tenho uma questão hídrica enorme em volta das minhas fábricas porque eu utilizo muita água. Como é que eu consigo ajudar? Ou, por exemplo, a gente trabalha com os produtores de cacau da Nestlé, porque eles precisam ter, né, selos de que eles têm trabalho justo, e para eles terem esse trabalho justo, eles precisam de acesso à água dentro das suas fazendas. Então, assim, a gente personaliza para cada uma das demandas desses clientes. E, por último, as atuações emergenciais. Hoje em dia é um pilar muito forte na Água Camelo. A gente começou, quando a gente ainda estava no Rio de Janeiro, lá em 2020, teve os apagões do Amapá, não sei se vocês vão lembrar, mas o estado ficou quase 3 semanas no escuro. Assim, um cenário parecia o Walking Dead. A gente chegou lá, realmente, imagina um estado inteiro no escuro, dava 6 horas da tarde, não tinha luz. Então as pessoas não conseguiam ter comida na geladeira, as pessoas estavam tendo que salgar a carne para poder manter as carnes, assim. Juro, um cenário inacreditável, era barricada com fogo no meio da rua, e a gente foi para lá, meio sem saber assim, como é que a gente poderia ajudar. Entrei em contato com uma ONG local, eles falaram, cara, se vocês conseguirem vir, seria ótimo. A gente foi, e foi a primeira vez que a gente falou, cara, a gente consegue de fato ajudar nesses momentos de crise humanitária. A gente já trabalhou na época do Yanomami, onde ainda tem essa crise humanitária lá muito instaurada, mas a gente hoje em dia está presente em 11% de toda a população Yanomami. A gente fornecendo tecnologia para o governo federal, a gente foi convidado para participar do Centro de Operações Emergenciais, único parceiro privado, então eram instituições do Unicef, Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, e a gente estava fornecendo tecnologia para eles. E esse ano a gente atua, ano passado a gente atua nas crises secas da Amazônia. Esse ano no Rio Grande do Sul, a gente forneceu mais de 1.000 tecnologias de filtragem para o Rio Grande do Sul, que eram capazes de filtrar cerca de 2,5 milhões de litros de água por dia. Então também com uma parceria com o governo federal, onde a gente fornecia tecnologia para a FAB, levava nossos produtos para lá, e a Defesa Civil distribuir. Esse é um pouquinho da rádio que está acontecendo. Então, assim, são águas in natura que a gente vê, de fato, essa água muito suja passando pelo filtro. Esse é um deles. Vou explicar principalmente as 3 tecnologias que a gente trabalha hoje em dia. A primeira delas é o kit Camelo, que saiu da faculdade, já bem diferente do que era antes. Na faculdade, não sei se vocês lembram aquela foto amarela, ele era bem diferente, mas ele na época acumulava sedimentos embaixo, não era um material específico para isso. Hoje em dia, esse produto é feito, né, novamente, para pessoas que precisam captar água fora de suas casas, transportar ela de uma forma ergonômica, armazenar e filtrar. Então, assim, ele é um material específico para armazenagem de água. Ele tem toda essa questão da ergonomia, do transporte, é como se fosse uma mochila dessas de camping, e um filtro que é capaz de eliminar 99,9% de todas as bactérias, protozoários e partículas em suspensão. Ele é leve e compacto, ele é plug and play, então quando você pega ele na hora você já consegue utilizar. Ele vem com um manual de uso e manutenção, que ele é feito para pessoas que têm ou não facilidade com a leitura, então esse ele é todo iconográfico. Agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, a Defesa Civil com a FAB estavam jogando nossos produtos de helicóptero em lugares que não tinham acesso, porque ele é super resistente, e as pessoas na hora pegam ali com o manual e já conseguem começar a utilizar ele. Essa é uma tecnologia que a gente usa bastante nesses cenários emergenciais. E para um impacto mais familiar, que a gente coloca ele direto dentro da casa das pessoas. E hoje em dia eu nem sei te falar quantos produtos desses a gente já entregou. Assim, são muitos. Enfim, diversos produtos pelo Brasil. O que é legal de falar, na realidade, que eu não falei, os 2 produtos eles contam com uma questão que assim, foi uma premissa para a gente, que eles precisam dar autonomia para os usuários, que é para eles usarem e fazerem a manutenção, e para isso não pode ter troca de peças contínua, né? Porque se você está numa comunidade indígena no Acre, você precisa trocar uma peça, assim, primeiro por questões de grana, as pessoas muitas vezes não vão ter o dinheiro para trocar isso, e a outra por questão de logística, como é que eu vou chegar até lá, né, para trocar uma peça. Então, esses 2 produtos, eles não precisam de substituição de peças, eles contam com uma membrana que você faz uma retrolavagem, então você mesmo lava o produto. Essa daqui é a Central Camelo, que é um produto que é um filtrinho, só que é uma maior escala. A gente consegue filtrar entre 1.000 até 20 ml de água por hora.
Essa é uma tecnologia também que a gente forneceu bastante já para o governo federal, para diversos lugares do Brasil. A gente acredita muito que essa é perfeita para soluções mais comunitárias, onde a gente coloca ele num certo ponto da comunidade e as pessoas podem buscar essa água. Então, a gente já atendeu mais de 120 famílias, acho que até mais, até 200 famílias com só um produto desse de 1.000 litros dentro de uma comunidade. Servem vários modelos, então a gente pode entregar direto ligar na conexão de água e distribuir direto para a casa das pessoas. Então as pessoas abrem a torneira e já têm acesso a essa água, né, na sua pia, ou elas vão buscar essa água em algum ponto da comunidade. A gente consegue conectar ela nesses bebedouros que em vários lugares, né, a gente olha e acha que essa geladeira, em muitos casos, não tem o filtro. Ela é só, de fato, um negócio que gela a água. Em muitas comunidades do Brasil, em muitas escolas, assim, no interior principalmente, as crianças, quando só tem acesso ao negócio de gelar a água, que faz com que você não sinta muito gosto de uma água impura. Então a gente trabalha acho que são muitas escolas também que a gente trabalha no Brasil inteiro, nem sei esses dados agora direitinho. Nesse modelo onde a gente conecta em bebedouros e as crianças têm acesso a um copo de água limpa para beber e gelado dentro das escolas. A gente também trabalha com esse modelo onde a gente coloca caixas d'água nas comunidades, com sistemas ou captando água do rio, igarapé, poço artesiano, água da chuva, e a gente filtra essa água e disponibiliza para as pessoas, porque em muitos cenários a gente conecta nessas caixas d'água quando não tem grande disponibilidade de energia, né? Quando tem, assim, num cenário muito ideal, tem acesso a uma energia solar, que muitas vezes fica uma semana chovendo, nublado, tem pouca disponibilidade de energia, então a gente precisa ter uma armazenagem dessa água e a gente coloca ela em caixas d'água. Por último, a gente desenvolveu um produto voltado para as favelas, para os centros urbanos, porque a gente entendeu dentro desses projetos que a gente conseguia acoplar mais tecnologia aos nossos produtos. A gente falou, cara, como é que a gente faz para botar acesso à internet gratuita para essas pessoas também? E a gente queria sair um pouco desse modelo de negócios que é difícil da venda de projetos, que você capta a grana com seus clientes, você implementa o projeto, você avalia ele, entrega resultado e volta para a estaca zero, que é ter que vender um projeto de novo. Então, esse modelo de negócio assim, tem funcionado hoje em dia, eu diria que é 5/6 do nosso faturamento, mas é uma constante batalha ali para estar conseguindo vender esses projetos para as empresas. A gente falou, cara, como é que a gente consegue sair desse modelo de negócio e desenvolver um modelo de negócio diferente? Então, a gente desenvolveu a primeira plataforma de Media Out of Home do mundo que entrega impacto para as favelas. Não tem produtos de Media Out of Home dentro das favelas. Então, assim, em sua grande maioria, a gente está falando de outdoor, rádio, mas não que nem a gente vê dentro do elevador aqui da PUC, numa banca. Media Out of Home é isso, quando tem esse tipo de marketing veiculado, né, nessas televisões, ou quando tem em cima daquele do táxizinho passando propagandas. A gente pensou, cara, a gente consegue botar um espaço onde gera impacto gratuito para essas comunidades. As pessoas vão estar utilizando, vão ter acesso à água, internet de graça, e a gente veicula a imagem desses clientes, então a gente vai para outro bolso dessa galera. Não é bolso de vender projetos de sustentabilidade, de ESG, e que muitas vezes dentro de várias empresas ainda é visto como filantropia, né? Em outras já é visto como metas que eles precisam bater dentro como qualquer uma outra. Então a gente desenvolveu essa primeira plataforma de Media Out of Home que junta impacto a essa questão do marketing. A gente começou trabalhando com ela, a gente falou, cara, por que a gente também não bota isso em evento? Porque as pessoas nos eventos vão poder ver o impacto que a gente faz, vão querer saber sobre a Água Camelo, a gente cria esse brand awareness e depois a gente consegue chegar em mais empresas. Então a gente fez alguns eventos, a gente fez a tardezinha, antes da época desse negócio que teve da Taylor Swift, né, que foi assim, foi um pouquinho antes e logo depois teve isso que a menina morreu por desidratação no show, e aí virou uma lei mesmo, que eles precisavam ter acesso à água gratuita dentro desses grandes festivais, desses grandes shows. A gente fez tardezinha, a gente fez o Vibra Open Air, a gente fez a Expo Favela, que tem em todos os estados do Brasil. Só que a gente, mais uma vez, também viu e falou, cara, não é isso que está fazendo o jogo virar, o nosso core é de fato levar água para quem mais precisa. A gente estava trabalhando com um público que era diferente do nosso, e a gente falou, não vamos fazer isso, assim, acho que como uma startup é uma coisa muito, sempre contínua essa mudança, a gente precisa estar entendendo, cara, a gente consegue botar energia nisso, não consegue?
Na época, a gente ainda éramos 3 pessoas, ou 4 já. Hoje a gente é 16, então assim, já é outra facilidade de a gente poder ter equipes que estão focadas em cada uma das coisas, mas na época, com pouca gente, a gente tinha que de fato falar: isso daqui não é o que vai fazer o jogo virar, então vamos focar no que a gente realmente precisa. A gente tem hoje em dia os tokens em alguns lugares tem só no Rio de Janeiro hoje em dia, a gente tem no Complexo do Alemão, que nos primeiros 6 meses a gente levou água na internet para mais de 30 mil pessoas. No mês passado a gente colocou ali na Via Ápia, na Rocinha, bem ali embaixo, essa foto aqui dos parceiros que pagaram por esse projeto. Então assim, a gente envelopa esses tokens com os patrocinadores master. Então aqui no Complexo do Alemão ele chegou com um projeto da própria Tardezinha, que depois que esses tokens iam para os eventos, a gente botou eles na comunidade. Depois a Ambev assumiu esse token do Complexo do Alemão, porque a Tardezinha só quis por um mês. A gente substituiu, hoje está com o token da Ambev. E na Rocinha a gente tem uma empresa da favela, que é a chamada Vai Voando, que é uma agência de turismo voltada para as pessoas da favela, que quis botar ali a sua adesivagem nesse token. Então, assim, a gente é bacana, porque dentro desses espaços de publicidade, uma parte deles é voltado para as pessoas, para as empresas da favela, tem um custo irrisório ali só para, de fato, eles terem uma questão de pertencimento com aquele produto, mas quem paga essa conta mesmo são as grandes empresas que querem acessar a comunidade, né, com o Media of Home. É bem bacana que dentro desse modelo que a gente pensou, os tokens ficam sempre dentro de pontos onde tem ONGs ou associações. No caso, a gente começou pelos mototáxis, e sempre que esses anúncios são veiculados dentro do token, eles ganham uma porcentagem também desses anúncios, o que também gera renda para eles ali e faz com que eles queiram que aquilo esteja, obviamente, sempre o melhor possível, não tenha nenhum tipo de depredação do produto. São alguns eventos que a gente já participou com o token também. Hoje em dia, a Vina fala desse negócio da ONU. A gente foi convidado ano passado para falar na ONU, na Conferência Mundial da Água. A gente, ano passado, foi finalista do Prêmio Empreendedor Social do Ano da Folha de São Paulo, do Fórum Econômico Mundial, um dos maiores prêmios de empreendedorismo da América Latina. A gente foi finalista do prêmio da ANA, que é a Agência Nacional das Águas do Governo Federal. Rodrigo foi Forbes Undertale. Esses são alguns dos nossos clientes. Então, a gente vê das maiores empresas do mundo: Ambev, Coca-Cola, Nestlé, Unicef, Amazon, enfim, até o Flamengo. Fiquei muito feliz quando o Flamengo entrou em contato com a gente para fazer um projeto. Falei, pô, não acredito que eu vou juntar duas paixões. Eu vou falar com o Flamengo são 5 estados que a gente já trabalha com eles, mas são 19 estados que a gente está no Brasil, são mais de 185 comunidades. Eu acredito que a gente vai terminar esse ano com mais de 100 mil pessoas impactadas todos os dias. Mas a gente nunca ia conseguir fazer isso acontecer se a gente não tivesse parceria com os maiores parceiros de mobilização social do Brasil. A gente está falando da Gerando Falcões, da PUFA, dos agentes do Pacto Global da ONU. São diversos parceiros que fazem com que a gente, de fato, tenha essa entrada de uma forma horizontal, que a gente consiga construir esses projetos de uma forma justa, que não seja de forma alguma colonizadora, onde a gente chega e fala, tem que ser desse jeito. Não, a gente sempre personaliza esses projetos para cada uma das demandas, porque assim, não daria certo se a gente fizesse esse projeto da mesma forma numa favela no Rio e numa aldeia indígena na Amazônia. Então assim, tem que ter particularidades, nenhuma favela do Rio em outra favela do Rio, cada uma tem suas coisas que precisam personalizar, adaptar. Então assim, esses parceiros são fundamentais para fazer tudo acontecer. Essas são algumas personalidades que são padrinhos, algumas outras que só já comentaram sobre os nossos projetos. A gente já teve mais de uma vez o Jornal Nacional, a gente apareceu em todos os grandes veículos de imprensa do mundo. CNN do Global, a Forbes, pequenas empresas de grandes negócios, Fantástico, essas coisas, todos esses negócios a gente já apareceu. Cara, tem um vídeo aqui do projeto que a gente foi apresentar na ONU, mas eu não sei se passa o vídeo. Passa! É um vídeo de 5 minutos. Esse vídeo a gente foi convidado para apresentar esse projeto na ONU, que foi um projeto com o povo Yawanawá, que a gente fechou uma parceria com a Associação Sociocultural Yawanawá e com a Ambev, onde a gente começou com um piloto, a gente colocou ele em uma aldeia dentro dessa terra indígena, e a gente falou,
a gente assumiu um compromisso que, se os resultados fossem positivos, a gente expandia esse projeto para toda a terra indígena. A gente colocou nessa primeira aldeia, quando a gente chegou para fazer uma linha de base, 93% das famílias apresentavam sintomas de doenças de veiculação hídrica, então diarreia, dor de cabeça, e já tinham tido quadros de internação. E depois de 3 meses, 100% das famílias não tinham mais sintomas de doenças de veiculação hídrica. Então a gente foi lá na Mamãe Ambev e falou, olha só, deu certo, então a gente agora tem que expandir para toda a terra indígena. A gente fez esse projeto foi premiado, a gente teve a oportunidade de apresentar ele na ONU, e esse ano a gente foi premiado com o melhor vídeo de acesso à água do mundo na Conferência Mundial da Água em Bali. Então a gente foi para Bali apresentar esse vídeo também esse ano. Eu vou passar aqui, a gente tem no nosso site aguacamelo.com.br, tem vários projetos nossos que tem vários vídeos. A gente entendeu assim, foi uma das forças que a gente viu que nossos projetos tinham de fato, eram esses conteúdos audiovisuais, que a gente viu que grandes projetos não entregavam de fato esse tipo de mídia, então os nossos clientes não sabiam muito como marketar isso, como reverter isso de volta para eles, né? Então assim, esses projetos a gente vê que ter esse olhar de como passar ele da melhor forma possível também é super importante. Ele está com a legenda em inglês porque é o vídeo da ONU aqui, mas no nosso site tem tudo em português, legendado em português também. Foram 14 horas de voo de avião, mais 2 horas e meia de carro, mais 6 horas subindo o Rio, isso tudo com mais de 250 quilos de carga. Não é fácil chegar até aqui. O rio muito raso, muito sol quente, muito mosquito, mas vocês não têm olhado para essa dificuldade, têm chegado até aqui. Agradecer a Deus pela essa equipe que chegou até aqui na terra indígena, povo Yanomami, que hoje não é só a Yanomami que está recebendo, mas sim o povo inteiro. Faixa de mortalidade infantil era muito grande, por isso que os Yanomami não conseguiam aumentar, né? Porque a gente, nessa década aí de 80, 70, 80, 90, a gente praticamente foi quase extinto, né? Então, isso de diarreia era muito grande, principalmente na época do inverno. E eu tinha muito medo quando chegava o inverno, porque eu sabia que alguém ia morrer. Então, a gente não bebe água limpa. Na época do inverno, a gente não bebe água limpa. Vocês que já vieram aqui no inverno sabem que a água é bem barrenta. E é aquela água que a gente bebe. Pega aquela água barrenta, coloca lá na panela, deixa sentar. A gente fala que deixa sentar. Aí tira só a água de cima, quando você vai ver embaixo, tá um monte de barro embaixo. E nós nunca imaginamos assim que ia chegar hoje com uma mochila dessa, né, com água potável para nós. E isso agora foi uma coisa assim rápida que foi anunciado, né, e já chegou na nossa aldeia essa água de qualidade. Agradecer mesmo vocês que trouxeram essa água para cá, não, esse material, né, para que a gente pudesse. Tá chique, tomando água filtrada e muito bonito. É de graça mesmo? É de graça mesmo.
Duas voltas para frente, assim, e aperta aqui, tá? Aí você pega e bota no lavador. Eu espero que todas as aldeias recebam isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. E agradeço muito por estar chegando para nós. Porque para mim, eu já estou muito feliz por receber todo esse apoio. Mas para mim também é muito importante levar para as aldeias. Porque senão nós vamos estar aqui, muito bom. E tem uma pessoa ali também, que tem um vizinho também que está arrumando. Eu já lá a gente sempre está compartilhando. Então, é muito bom o que vocês estão fazendo. Muito obrigado mais uma vez. Que esse trabalho de vocês continua fortalecendo as famílias, as aldeias, as pessoas que estão precisando. Porque aqui vocês já deixaram uma coisa muito boa, nunca vai ser esquecido não. Vocês estão fazendo parte de uma grande história do nosso povo. E ó, né, a água é vida. A água é vida, né? A água é vida. É vida, né? A água. E a gente costuma terminar as apresentações falando que a gente entrega mais do que o menos. A gente costuma terminar as apresentações falando que a gente entrega muito mais do que o mensurado. É isso, pessoal. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Não é emocionante? Agora a gente passa para um momento, a gente vai conversar. Não é só pergunta, porque às vezes a pessoa fala que tem vergonha. Não sei vergonha de quê, né, gente? Uma coisa tão bonita que o Tui apresentou aqui. Às vezes não é só uma pergunta, às vezes é um comentário que quer fazer. O Diego vai estar com o microfone ali. Enquanto o Diego está ali, eu sempre tenho pergunta, gente. Me pediu para escrever a pergunta. Pode escrever também. Pode escrever a pergunta. Quem é vergonhoso, vergonhosa, escreva uma pergunta, passem para o Diego, desculpa. E aí o Diego traz aqui na mesa, então, tá bom? Enquanto vocês vão pensando aí, eu anotei alguns valores fundamentais, éticos, em tudo isso que você falou, Tui. Em tudo. Em primeiro lugar, a responsabilidade, o grande culpado disso tudo foi o professor do Projeto 4. Foi o professor do Projeto 4 do design? Foi a Cláudia Caiá e o Augusto. A Cláudia e o Augusto. Até essa é uma pergunta minha, porque uma das coisas que o professor sofre, o Tui foi meu aluno, o Belli também foi aluno do Marcos Santana, foi aluno de vários aqui. Uma coisa que o professor sofre muito é o não retorno. Vocês disseram para eles o que saiu desse dever de faculdade que eles mandaram vocês fazerem? Claro, são pessoas muito próximas a gente, assim, já teve muitos momentos onde a gente já recorreu tanto a eles quanto a inúmeros professores da PUC para trocar, pensar como é que a gente poderia, né, refinar tanto nossos produtos como nossos modelos de negócio. Acho que essa troca com a universidade sempre foi fundamental, assim, para a gente conseguir. Obviamente, hoje em dia já é outra escala que a gente está, é outra coisa, mas esse primeiro momento de sair, né, trocar essas experiências com gente que, primeiro, acreditava no projeto, na época sempre deram muita força assim, para fazer acontecer, então os professores tiveram muita participação nisso. Teve uma época que, quando o Tui estava na aula de Jesus comigo, né, Tui? Onde você estava, Tui? Que ele falou, eu não estou dentro da aula. Eu falei, meninos, presta atenção, o projeto de vocês é de Deus. Não importa onde você esteja. Abre aí o celular e vamos fazer a aula. Tui e eu e Tui. Não foi, Tui? Não, a Evinha realmente foi... Isso que eu falo, porque a Evinha me chamava por dentro, assim, porque ela foi extremamente compreensiva. Na época que a gente estava fazendo G2 em 2020, no final do ano, a gente foi chamado para fazer um projeto que começava no Maranhão, fazer Maranhão, Piauí e Ceará, tudo lá por dentro dos maiores bolsões de pobreza do Brasil. A gente distribuiu 370 kits em 5 dias
passando ali por dentro de todo aquele num lugar onde não tinha nenhuma infraestrutura, e eu simplesmente ia perder todas as G2. Eu falei, bom, G2 eu faço depois de novo, eu tranco todas essas matérias, repito, não dava nem mais para trancar, e aí eu tentei com os professores, a grande parte deles foram muito compreensivos, teve alguns deles que disseram, cara, não tem muito o que fazer, vai ter que fazer de novo. Beleza, então vamos fazer de novo, mas a Vinha falou, cara, relaxa, a gente faz essa G2 aí, faz uma ligação, eu vou te fazendo as perguntas, você vai me respondendo, vai me responde quando dá, eu vou te dar essa aula aqui, em qualquer momento que você puder, você me liga, eu te dou aula por telefone. Então, assim, a Evinha se desvirou nos 30 mesmo pra gente conseguir fazer dar certo, e eu sou muito grato porque terminar a faculdade também foi muito importante, assim, fechar esse ciclo, né, que ficava sempre na cabeça, porque a gente trancou a faculdade, né, ficou naquela, tranca um, tranca outro, mas sempre com aquele dever, cara, tem que terminar isso logo para não ter depois isso na cabeça. Então foi fantástico, porque eles é que davam as aulas pra gente, né? Porque não adianta só a teoria, o importante é isso que vocês fizeram. Então, primeiro que eu destaco aqui, responsabilidade. Segundo que eu destaco, o ideal, o sonho, porque isso caiu no coração do Belli, né? O Belli não está aqui hoje, pediu desculpas, porque ele está em merecidas férias depois de 2 anos, está trabalhando direto, né? O Belli também não pôde estar, mas caiu no coração do Belli, né? E gerou esse fruto todo. Então, ter sonho e acreditar, e esse sonho virar um ideal. Depois, a persistência. Então, vocês viram que não dava certo fazer de novo, não dava certo fazer de novo. Isso me chamou muita atenção, porque a gente está numa época muito imediatista, quer fazer tudo aqui e agora, não deu certo, eu vou fazer outra coisa. Então, a persistência da ideia, achei isso também fantástico. A versatilidade de vocês, porque era só uma mochila virou totem, virou não sei o que é isso, virou uma série de produtos se adaptando à realidade das pessoas. Outra coisa que eu destaquei, que é o preconceito, que a gente fala muitas vezes do preconceito da gente, né, que é de classe média, com as comunidades carentes. Mas houve também preconceito das comunidades, né, um playboy que vem aqui falar de água. Então, essa questão de vencer o preconceito que a gente precisa, né? Não só a gente que está aqui é uma classe média e que tem contato com a comunidade, mas também da comunidade que recebe, né, uma ideia que vem de uma outra realidade que não a da comunidade, porque o caminho é caminhar junto, somos todos nós juntos. Você quer fazer pergunta também. Que bom que você quer fazer. O imprevisto e a criatividade, que o negócio que vai nascendo, vem uma pandemia. Então, quanta gente desistiu de um monte de coisa por causa da pandemia? E vocês não desistiram. Então, vocês insistiram e com criatividade se adaptaram. Acho que isso é uma boa coisa para os nossos alunos aqui também. O apoio das empresas e de pessoas que eu sei, alunos nossos, que eu sempre mostrava na aula, o Água Camelo, e alguns falaram, vou entrar em contato, Evinha, vou patrocinar lá uma mochila. Então, o apoio da gente é fundamental, né? Camelo, que é símbolo de resistência, achei ótimo a ideia de vocês, de ser um camelo ali, e a humildade, né? A humildade de vocês, quando se encontraram diante dessas realidades todas. A Mônica quer fazer uma pergunta, eu tenho bem outra aqui também. Vai lá, Diego, cadê o microfone? Já está até na mão. Manda. Bom dia, gente. Bom dia, Joana. Eu também sou fã do trabalho de vocês, também falo na minha aula sobre o trabalho de vocês. Até tem uns alunos aqui que falam, olha, vai ter lá Camilo. Mas eu tenho uma curiosidade, talvez as pessoas também tenham aqui. O custo, tanto da central quanto da mochila, quanto sai mais ou menos para essas empresas que estão patrocinando, envelopando, só para a gente ter uma ideia desse custo? Bom, ótima pergunta. Hoje em dia a gente vende quase que muito mais projetos do que produtos, né? Produto é uma coisa bem menor dentro da quantidade que a gente vem fazendo hoje em dia. Hoje em dia, um kit Camelo custa inicialmente, né, porque vai descendo a partir de quantidade, R$ 1.250 e uma central R$ 4.200. São produtos que podem durar por pelo menos 5 anos dentro das comunidades sem ter que ter nenhum tipo de troca de peças, né? Então, a gente tem um projeto, por exemplo, no Morro da Providência, um projeto que a gente fez piloto da Ambev, que a gente fez uma análise, né, conseguiu concluir que as famílias estavam economizando cerca de R$ 118 por mês
delas não terem que comprar galão, caminhão, pagar um caminhão-pipa para levar para suas casas. A gente está falando de quase 10% de um salário mínimo. Então, assim, esses são valores que a gente considera irrisório perto do que entrega essas grandes empresas. Mas é isso, a gente costuma vender o projeto, né? Não produtos. Produtos geralmente são para as atuações emergenciais. E os projetos são esse serviço em 5 etapas, onde a gente consegue garantir, né, uma durabilidade muito maior, que as pessoas vão ter toda essa parte de educação, capacitação de uma forma mais aprofundada. Obrigada. Mais perguntas? Fala em cima. Isso, Lorena. Vem aí. Ela sempre faz. Estava esperando, Lorena, você fazia. Ela é muito participativa. Ela é Ana Luísa. Manda. Oi, tudo bem? Perfeito. Na minha pergunta, porque acho que ficou tudo muito bem esclarecido, mas eu queria aproveitar o momento, porque eu tenho um orientador que ele sempre fala assim: faça um elogio honesto e sincero para tal coisa, né? E eu tenho levado isso comigo, né, para frente, porque eu acho que é importante a gente reforçar esses sentimentos positivos frente a várias coisas que acontecem na nossa vida. E mesmo que eu não tenha sido afetada diretamente, né, pelo Água Camelo, eu convivo num espaço de comunidade, né? Eu moro numa favela. Eu não sei como é a situação lá com relação à crise hídrica, de água potável, mas assim, acho que sempre bem-vindo. É claro que as prioridades em primeiro lugar, mas acho que é importante, antes de mais nada, agradecer pelo serviço que vocês têm prestado. É um serviço extremamente importante. Acho que vocês estão alcançando lugares que nem era, na verdade, para vocês estarem fazendo isso, tá? Vocês estão dedicando um tempo de vocês, recurso de vocês e, antes de mais nada, o sono de vocês para se preocuparem com isso, o que é muito nobre e singelo, sabe? Então, acho que é muito justo agradecer e também deixar o meu elogio e a minha felicidade de ver que isso se tornou realidade, sabe? Porque a gente tem muitas ideias grandes aqui nas salas de aula, em outras disciplinas, a gente tem muito medo de levar isso para frente, com medo da derrota, com medo de nada dar certo, com medo de não ter apoio. Mas acho que é um dos exemplos que mostra que dá muito certo, pode dar muito certo, sim. Então é isso, eu queria agradecer. Obrigado, Lorena. Nada. É isso, acho que o Rodrigo foi uma pessoa muito persistente, desde a época da faculdade, assim, em relação ao projeto mesmo, assim, ele acreditou que daria para fazer virar e ficou, assim, quando a gente conta, assim, parece que não são flores, né? Pelo contrário, assim, teve muito dia da gente voltar os 3 para casa chorando, falando, cara, não vai dar certo. Não, vai dar certo, mas, tipo assim, sempre teve muito mais nãos do que sim nessa caminhada. Acho que isso, sabe, pra gente hoje, poder falar que a gente está com todos esses parceiros, está em tantas comunidades, assim, é muito ralado. Hoje, eu diria que é um pouquinho mais fácil, né, por conta de track record, de tudo isso, mas eu acho que uma das coisas que você falou que é essencial é a Água Camelo não deveria existir. Isso, assim, a gente tem toda a consciência disso e nosso sonho é que a gente não precise existir, que a gente possa fazer outras coisas, com esse know-how que a gente já tem, consiga trabalhar com outras coisas também. Mas água é um direito de todo mundo devia ter um copo de água limpa para beber na sua casa. A gente não deveria estar fazendo isso, é um serviço do governo. Direito de água tem que ser uma política pública, a gente precisa pensar nisso como uma política pública. Então, por isso que a gente está sempre gerando dados, tentando trocar o máximo possível com eles, porque é eles que deveriam estar fazendo esse serviço. Mas a gente sabe que isso não acontece em diversos âmbitos aí dos nossos direitos e a gente não pode deixar com que tantas pessoas fiquem sem um copo de água limpa para beber na sua casa. Então, assim, a Água Camelo não deveria existir, a gente sabe disso, o nosso sonho é que o mais rápido possível a gente possa parar de fazer o que a gente está fazendo. Mais algum ali? Eu queria perguntar, tipo, como que foi esse contato com os principais, as principais empresas que vocês trabalham? Porque, querendo ou não, a gente vê o mercado, tipo, de empresa e tal, e querendo ou não, eles vêm
os projetos como os seus, como tipo, filantropia, tipo, eu não devia gastar dinheiro com isso, eu tenho que girar mais dinheiro e tal. Então, como fazer, tipo, esse projeto de vocês, a empresa de vocês, tipo, se tornar algo que as empresas também validem e vejam como algo realmente importante, tipo, que vale o dinheiro que elas estão investindo ali. Perfeito. Então, esse começo, acessar principalmente a primeira, é muito difícil. É muito difícil. A gente ligava e os caras falavam, que isso, cara? Que papo é esse? Mentira, que entrega água. Pô, não faz o menor sentido com o meu business aqui dentro. Mas ao mesmo tempo a gente sabia que tinham empresas como, por exemplo, a Ambev, a Coca-Cola. Cara, o core deles é usar uma quantidade de água absurda e eles precisam ter devolutiva disso. A gente falou, vamos entrar pelas maiores, a gente também não... Sonhar grande, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho. Então, assim, a gente sempre sonha grande. Jogar alto ali, testar rápido, testar barato também para errar e já mudar, reformular a rota. Mas a gente gosta, nesse começo onde a gente não tinha esse track record, o que a gente fazia? A gente buscava, sobretudo, esses processos de aceleração, de inovação. Essas grandes empresas têm isso no Brasil e no mundo. Então a gente fez o da Ambev, que a gente terminou, eu contei a história, mas a gente terminou em segundo lugar. Não tinha segunda colocação, só ganhava um. O CEO da Ambev subiu no palco e falou, então, eu tenho que aqui, hoje eu vou abrir uma exceção, eu vou abrir um segundo lugar, porque a gente está falando de impacto social na veia, no core. Quem ganhou era uma empresa que tinha satélite no espaço que fazia análise de água. Não dava para bater com os caras, né? Já tinha levantado milhões em rodadas de investimento, já tinha um monte de gente lá, e éramos só nós três. Mas o que a gente virou de noite durante esse processo, os caras ficavam em choque. Eles voltavam na reunião seguinte e falavam, o que é isso? Vocês fizeram isso tudo. A gente virava a noite para, na seguinte, a gente mostrar que, cara, a gente trabalhava duro mesmo, que não tinha desenrole. A gente ia passar, a gente ia para a final lá da parada mostrar. E a gente sempre acreditou muito, assim. Então, primeiro, trabalhamos muito para fazer dar certo. Depois da primeira, facilitou, obviamente, as outras, mas a gente participou do processo de inovação da Reckitt também, que é uma das maiores, é um grupo de empresas que tem, agora eu nem saber direito das marcas, mas tem as marcas de limpeza Vanish, eu acho, mas tem várias aí, você vê aí, Reckitt tem vários produtos aí deles. A gente participou do da Braskem também, então assim, no da Braskem foi o momento onde a gente conseguiu criar essa conceituação do totem, então a gente validou com eles, vendeu o primeiro totem, da Ambev a gente validou nosso serviço, vendeu para eles o nosso serviço, então assim, a gente ia participando desses processos, mostrando que dava certo e com isso entrando em contato com outras empresas. E a gente começou a notar que, cara, cada vez mais a gente tem que de fato entrar no core das empresas para mostrar que a gente consegue gerar receita para eles também, né? E receita tanto de marketing, cara, SG hoje em dia é core de grande parte dessas empresas, eles precisam disso para marketing, precisam para muitas outras coisas, mas tem muita gente que só enxerga como marketing. E para outras, como eu falei da Nestlé, né? Por exemplo, eles precisam ter X números de produtores para aumentar a quantidade de produtores, para produzirem mais chocolate. E para isso eles precisam que esses produtores tenham acesso a condições dignas, como por exemplo, acesso à água. Então eles precisam da gente, eles precisam de parceiros que fazem uma coisa que não é o core business deles. Então assim, a gente diz que a gente é uma one-stop shop solution. Cara, eu odeio esse negócio de ficar falando termo em inglês pra caramba, tá? Mas essa parada de startup tem esses termos assim, e você acaba repetindo isso toda hora. Mas então a gente entrega um serviço de ponta a ponta para eles, que eles não precisam ter ninguém da empresa deles disponibilizado ali dentro. Então eles vêm com uma dor e a gente entrega resultado. Tem algumas empresas que falam, cara, eu quero participar, quero visitar a comunidade. Então a gente já levou alguns C-Level da Ambev para a Amazônia para conhecer o nosso projeto. A gente já levou para favelas de diversos lugares. Mas geralmente eles vêm com uma dor, a gente entrega resultado. Então assim, de fato trabalhar como é que a gente consegue agregar, gerar valor para essas empresas, tanto numa parte financeira, mas como uma parte de mídia, né? Por exemplo, esse projeto que a gente fez com o Yanomami, a gente teve uma matéria de 3 minutos no Jornal Nacional. Todo mundo com a camisa com a marca que estava patrocinando a gente na época, que também era a Ambev. Então assim, imagina quanto custa para a Ambev botar 3 minutos no Jornal Nacional. Ali eles teriam gastado muitos milhões para fazer isso. E tiveram isso de uma forma espontânea, sabe? Ir para a ONU falar sobre um projeto com um cliente, ir para a Conferência Mundial da Água. Então, assim, acho que tem isso também de um pouco de
eles trabalharem a imagem a partir da gente também. Perfeito. Uma pergunta. Professor Anderson. Tem uma aluna. Ai, como é que vocês estão participando? Estou gostando, viu? Como é que vocês suscitam, menino? Porque são envergonhados aí. Perderam a vergonha, estou adorando. Bom dia, gente. Queria primeiro parabenizar, né? Iniciativa incrível, assim. Quem trabalha com corre de qualquer tipo de ação social sabe o quanto é desafiador o tempo inteiro, né? Desde grandes coisas, assim, a grande escala até pequena escala, né? Se a gente acredita que uma borboleta que bate as asas na África causa um tsunami no Japão, a gente tem que acreditar, eu acho, pelo menos, que essas pequenas iniciativas que a gente faz, desde um projeto de faculdade até o Jornal Nacional, elas curam questões comunitárias, né? Então, 1 milhão de parabéns. Realmente até emocionante ver o trabalho de vocês. Mas eu queria pôr com algumas dúvidas, assim. Vocês são todos do design? Sim. Algumas coisas. Hoje em dia tem pessoas de várias áreas, né? Porque a gente tem que trazer pessoas que sabem. Vocês também não veem linguajar de marketing, etc. Eu queria saber como foi essa conversa, porque, né, para você chegar longe, você hoje precisa dominar até esses termos em inglês, que eu mesmo não domino. E queria saber qual é a próxima meta de vocês, qual é o maior desafio de vocês hoje. E sei, tinha alguma outra coisa para perguntar, mas acho que incrível. Parabéns. Verdade. A gente tem uma missão que a gente quer ser o maior player de acesso à água potável do mundo. Essa é a missão grande, assim. Mas a galera também costuma gostar de fazer essas perguntas para startup. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Fala, cara, o Camilo tem 4 anos. Se eu falar onde é que eu ia estar há 4 anos atrás, com certeza não ia ser fazendo o que a gente está fazendo agora. Eu acho que, assim, a questão do marketing, vou falar que tem muitas coisas que a gente só vai fazendo, tá? Porque não tem muito... a gente fez... Não teve muita... Tipo, o nome da água Camilo, que a Vinha falou que eu ia explicar. Cara, isso era uma mesa de bar. Alguém falou assim, Camilo, né? Leva água nas costas, bota aí água junto para não ser projeto. E aí foi. Daí, não, depois a gente muda. A gente já quase mudou o nome, a gente contratou uma agência de marketing para pensar no novo nome da parada. E aí, isso no começo. Aí, 2 semanas depois, a gente saiu no Luciano Huck e a gente falou, pô, se a gente mudar nosso nome agora, a gente vai perder tudo que a galera que já conhece a gente. Mas assim, acho que o design na PUC ele é muito, primeiramente, focado no humano, né? Que a gente pensa no humano no centro de todos os projetos. E eu acho que assim, eu posso falar um pouco mais pessoal agora, porque os meninos sempre tiveram uma coisa muito clara do que o design era, do que tipo, poderia agregar, de como isso. Eu sempre fui aquele cara mais complicado assim, na faculdade, não via muito o que eu vou fazer aqui, né? Não sabia o que eu ia trabalhar depois. Tem um pouco desse contexto familiar, que, né, a galera... Eu vim da Amazônia, meus pais trabalham com a Amazônia, eu sempre falo, cara, eu acho que eu vou acabar fazendo alguma coisa com a Amazônia, gostaria, tive várias experiências, já desde os 16 anos trabalhava em projetos sociais voltados para os povos indígenas, mas não fazia muita ideia. Então, assim, primeiro buscando um pouco esse lugar, me encontrar, acho que a faculdade, primeiro, os meninos eu conhecia desde pequeno, mas fazia anos que a gente não se encontrava, então é um momento, né, a faculdade tem toda essa questão da conexão do network, que é super importante, a questão dos próprios projetos, né, a gente aprende, no design, acho que a gente aprende a projetar mesmo, a pensar o projeto em vários âmbitos, e um deles foi a questão do marketing, assim, a gente falou, cara, a gente sabe o valor que isso aqui tem para as empresas, a gente sabe o que a gente está vendo na ponta e a gente precisa passar isso para o mundo da melhor forma possível. E aí uma das coisas que a gente viu foi que, de fato, gerava valor para essas empresas e o que a gente tentou fazer, a gente foi, cara, já é difícil vender um projeto. Se a gente vender um projeto ainda mais caro por conta do marketing, porque precisa de pessoas, né? A gente terceiriza, a gente tem já nosso filmmaker que vai em todas as nossas viagens e tal, não sei o quê, mas é um menino que faz outros trabalhos que a gente terceiriza para os nossos projetos,
Porque a gente falou, cara, como é que a gente vai validar que o marketing de fato é uma parada importante? A gente vendeu um projeto e um pacote de marketing por fora. Então, assim, eles poderiam querer ou não essa questão do marketing. E aí, a partir do momento que quis e teve toda essa reverberação da questão do marketing, falou, cara, tá validado, vamos continuar vendendo esse tipo de coisa. Mas é trazer gente que sabe mais do que você, assim, porque é isso, a gente não sabe, a gente tá aprendendo, a gente aprende muito todo dia, a gente já errou pra caramba, mas é trazer gente pra dentro que sabe mais. Então, o nosso diretor de marketing aqui, nosso gerente de marca, é o Aron, que trabalha aqui que estudou aqui na PUC também. Então, a gente trouxe ele para dentro, acabou de ganhar o prêmio de Latin Design semana passada. Ele já conectou com outras pessoas, a gente já chegou a ter uma equipe de 5 pessoas trabalhando isso, a gente já teve agência, já contratou agência, então assim, errar, tentar, ver o que mais encaixa. E a gente vê que é algo que o público gosta de ver, sabe? Mas de uma forma, geralmente os projetos sociais, esses projetos que trabalham na ponta mesmo, gostam de trabalhar muito numa perspectiva de carência e não numa perspectiva de potência. Então é aquela coisa de você mostra a favela, você mostra a galera passando fome, você mostra aquela criança chorando. E aí você nunca vai ver isso nas nossas redes sociais, nas nossas apresentações. A gente gosta de mostrar a beleza desses lugares. Esses lugares têm tanta potência, têm tanta coisa maneira, tanta coisa que eles ensinam pra gente durante os projetos. A gente falou, cara, vamos mudar essa perspectiva, vamos trazer isso de uma outra forma, assim. É muito de uma escola, a gente aprende nesses grandes mobilizadores sociais, então a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que trabalha em mais de 5 mil favelas do Brasil, a Gerando Falcões, do Lira. Então a gente pega essa galera e entende como é que a gente consegue absorver as melhores coisas possíveis e aprender, né, como fazer isso com eles. Então é um pouquinho disso, assim, trazer gente que sabe mais do que a gente e ir trocando de uma forma muito colaborativa, construtiva com essa galera mesmo. Agora, o professor Anderson. Eu primeiro quero agradecer a Evinha por ter trazido o João. Eu falei, não, a gente tem que catar. Aí o problema da agenda, eu falei, não, vamos encaixar. Estou mais recente aqui, né, não conheci, né, estou muito impressionado com o teu trabalho, por toda a trajetória até aqui, não só do design, mas também marketing, administração, né, fantástico. A capacidade de se adaptar, de dar uma resposta, é impressionante. Mas agora, minha pergunta é sobre o filtro, né? Como que é o filtro? Aí eu fico pesquisando aqui, membrana de ultrafiltração, né? Quem fabrica, de onde é que saiu esse filtro? Perfeito. Você quer que ele conte o segredo do negócio? Olha isso. A gente costuma desse. A gente costuma dizer, água Camelo não inventa roda, tá? A gente não tem nenhum gênio Camelo, assim, então tecnologias, quando a gente pensou, tecnologia de filtragem de água. Quantos anos eu vou ter que estudar para estar que nem a galera que tá lá no MIT já desenvolvendo filtro há não sei quanto tempo, ficando que nem a galera na China. Então assim, a gente pegou uma tecnologia que fazia sentido, que era essa membrana, que hoje em dia é uma membrana que a gente importa do Japão. Então, assim, a gente pegou essa tecnologia sempre pensando nas premissas que a gente queria para o projeto, que era autonomia e durabilidade. Então, essa tecnologia a gente consegue fazer uma retrolavagem com ela. Eu até trouxe o kit. Eu ia falar agora, que você trouxe para mostrar aí, ó, pra gente. Então, esse filtrinho aqui a gente... não mochila, só daqui. A gente adaptou algumas coisas nele. Então, assim, hoje em dia você pega uma garrafinha dessa, que antes a gente consegue encaixar ela direto numa garrafinha dessa. Então, assim, você consegue botar água suja aqui dentro, você passa por ela e ela fica limpa. A limpeza dela é muito simples, então entra água suja e sai água limpa. Para você limpar o filtro, você passa água no sentido contrário, é uma retrolavagem. Então, assim, impressionante. Basicamente, a gente pega a água limpa, joga daqui para lá e a gente expulsa essas impurezas. Porque qual é a grande diferença desses filtros que a gente tem na nossa casa, por exemplo? Esses filtros que a gente tem na nossa casa geralmente tem carvão ativado, que é algo que a gente tem que estar constantemente trocando. Isso daqui é como se fosse assim, uma super peneira, assim, um ultra coador de café, sei lá. E aí você pensa, ela é uma exclusão física. Ela é uma retenção, né, física. Então, assim, geralmente esses filtros, eles eliminam as coisas que passam as impurezas, que passam por eles. O nosso, essa membrana,
as coisas ficam presas aqui dentro da membrana. Então as impurezas ficam aqui e só passa água limpa. Essa membrana aqui ela é 1.200 ou 1.200 vezes menor do que um fio de cabelo. Então, assim, tudo que é maior do que isso, então são as bactérias, protozoários, partículas em suspensão, microplásticos, essas coisas ficam retidos. Ela fica aqui dentro. Daqui a pouco, quando começa a diminuir um pouco a vazão do filtro, o que a gente faz? A gente passa água no sentido contrário, expulsa essas impurezas e restabelece a capacidade filtrante. A central é a mesma coisa. A central é desse tamanhozinho, assim. A gente já foi para comunidades onde, cara, a gente, servindo para essas secretarias especiais de saúde indígena, eles trabalhavam com filtros que tinham 1.000 quilos, 1,80 m de altura e faziam a mesma função da nossa. Só que tinham todos esses componentes químicos. Então, assim, precisava vir um técnico de avião nas comunidades, todo mês lá, fazer uma substituição e consegue substituir por um filtro pequeno. É uma tecnologia que é pouco utilizada aqui, principalmente na América Latina. Mas é isso, é buscar coisas que fazem sentido dentro do mercado e trazer para as realidades. Então, assim, qual é o nosso grande diferencial? Primeiro, o desenvolvimento desse serviço, a rede. Então, assim, hoje em dia, os nossos clientes, cara, se eles falarem para mim, igual, preciso botar um projeto, sei lá, no Amazonas. Eu digo que em aproximadamente 48 horas a gente já está implementando um projeto ou, pelo menos, enviando tecnologia. Geralmente, quando a gente precisa fazer um diagnóstico, trocar com essas comunidades, a gente demora um pouquinho mais para poder fazer esse diagnóstico e entender. Hoje em dia, a gente já consegue ter um estoque também, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um dropshipping, então a gente pode mandar direto das nossas fábricas para qualquer lugar do mundo sem ter que vir para o Brasil. Então, assim, é isso. Não é a gente que inventou a tecnologia, a gente inventou, de fato, a forma de fazer com que produtos de ponta cheguem a quem mais precisa, né? Porque o que acontece muito é a galera acha que projetos sociais, entrega qualquer coisa porque ele já não tem nada mesmo, então entrega um produto aí que já vai melhorar a vida deles. A gente não acredita nisso, a gente acha que tem que ser produtos, assim, extremamente de pontas, de práticos e que tenham a melhor entrega para essa galera, porque é isso, eles deveriam, de fato, ter esses acesso a essas mesmas condições que a gente, né? Perfeito, né? Olha, tem mais uma, dá tempo, mais uma. Vamos lá, Diego, por favor. Beleza. E tem nosso Instagram também, nosso site, quem quiser depois entrar em contato, trocar uma ideia, visitar, a gente tem uma casa em Botafogo. Sinta-se à vontade de ir lá conhecer também a gente pode conversar e se aprofundar um pouquinho mais, então assim, tá aberto aí para quem. Agora é a última mesmo, gente, prometo. Vai lá, manda. Oi, eu queria saber se vocês já tiveram algum impasse ético como empresa, pensando assim que algumas geram um impacto ambiental absurdo, principalmente pelas regulações, né? E aí, você comentou da Braskem, queria saber se já tem no mercado, se vocês já encontraram trabalho desse tipo. Sim. Então, assim, sim e não ao mesmo tempo. Vou explicar o porquê. Sim, porque a gente já teve, quando a gente ainda era pequenininho, não que a gente não seja pequeno hoje em dia, mas assim, bem no começo, uma empresa fez uma proposta pra gente e já ia mudar a nossa vida. Tipo, todo mundo ia mudar de vida, a gente ia levar o camelo para outro patamar, mas, cara, a gente entendeu de fato que era o clássico greenwashing que a gente ia estar fazendo. Eles queriam garantir que a gente ia entregar algumas mochilas e aquela comunidade durante 10 anos não ia precisar ter acesso à água tratada. E a gente entendeu que a gente não ia ajudar aquela comunidade, pelo contrário, a gente ia estar dificultando ainda mais a vida dela. Então a gente decidiu que a gente não ia fazer esse projeto, porque assim, é nosso, a gente não tem que estar devendo nada a ninguém, a gente não tem rabo preso com ninguém, então se a gente quiser falar que a gente não vai fazer, a gente não vai fazer se a gente não acreditar. Agora, acho que vocês viram os nossos clientes, né? São os maiores poluidores do planeta, tem mineradora, tem... É isso, a gente está falando de fato de empresas que têm têm responsabilidade de devolver todas as coisas ruins também que eles fazem para o nosso planeta. Agora, a gente está falando de se juntar todas essas empresas aí, é uma grande parcela do nosso PIB, do nosso país, né? Então, assim, é a galera que tem grana para a gente fazer coisas relevantes em escala grande para a gente ter uma mudança estrutural, significativa. Então, assim, quando a gente trabalhava com pessoa física, ótimo. Era maravilhoso você saber as pessoas que estavam te dando aquele dinheiro. São pessoas que têm, de fato, uma consciência socioambiental, né? Que estão querendo, tirar R$350 na época
para botar ele num projeto como esse. Agora, precisa dessas grandes empresas para a gente conseguir fazer esse tipo de transformação. Então, assim, elas precisam devolver. E se a gente não fizer, quem é que vai estar fazendo de uma forma que a gente acredita, que a gente sabe que vai ser um impacto genuíno na ponta, que vai estar transformando essas realidades? Então, assim, de certa forma, a gente já tive dando uma palestra e ele levantou: vocês são tudo safados, vocês trabalham com a Ambev, vocês trabalham com não sei quem. Eu trabalho com a Ambev, eu trabalho com a Coca-Cola, eu trabalho com a Nestlé, eu trabalho com a Braskem, eu trabalho com diversas empresas que são complicadas, que têm diversas questões, os maiores produtores de plástico do mundo. Agora, é a galera que tem bala na agulha para fazer acontecer e para a gente conseguir gerar mudança de verdade. E eu realmente acredito que a gente consegue mudar as coisas por dentro, tá? Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com a Ambev, por exemplo, eles não tinham nenhum projeto socioambiental direto na Amazônia. A gente foi o primeiro, hoje em dia eles têm vários. A gente já levou diversos C-Level da Ambev para a Amazônia para conhecer o projeto e a gente começa a ver o quê? Aparecendo metas novas, mais grana vindo ali de dentro, que proporciona que a gente leva um impacto diferente. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, cara. Aquela coisa assim, muda uma pessoa dali de dentro que tem um poder de decisão, que tem a caneta na mão, você já consegue transformar diversas realidades. Então, falar, cara, não vou trabalhar com quem eu não estou 100% alinhado, eu acho muito idealista. Eu acho que não considero que seja o caminho. E a outra coisa a gente é um negócio de impacto, por que a gente não é uma ONG, né? Que eu achei que eu vi essa pergunta, porque eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Que a gente, primeiro, acredita que se a próxima Amazon não for a próxima Apple, a próxima grande empresa não for um negócio de impacto, ou seja, não for uma grande empresa que gera impacto para a sociedade, a gente está ferrado. E por que a gente precisa ser um negócio de impacto? A gente precisa ganhar dinheiro para poder trazer as melhores pessoas para dentro. Cara, olha só, imagina, vocês aqui, todo mundo, essa mensalidade exorbitante que tem as melhores universidades do Brasil, o custo que todo mundo quer ter uma ótima qualidade de vida. Como é que eu vou trazer os melhores profissionais para dentro e pagar eles de uma forma justa se eu não puder ganhar dinheiro com isso? Se as pessoas não puderem estar fazendo dinheiro. Então a gente precisa também parar de demonizar um pouco isso de, cara, fazer dinheiro. Não, todo mundo quer fazer dinheiro, todo mundo quer ter uma boa qualidade de vida. Eu quero que meu filho tenha as mesmas oportunidades que eu tive. Fazer um intercâmbio, estudar onde ele quiser, fazer o que ele quiser. Mas para isso eu preciso ganhar dinheiro. Mas, cara, eu quero ganhar dinheiro gerando impacto ambiental, social. Então, assim, eu acredito de fato que assim, a PUC, como outras universidades, assim, o poder da gente como jovens mesmo, é pensar modelos diferentes desses modelos que estão aí. A gente consegue fazer diversas coisas que já estão ali naquela regrinha de bolo, fazer isso de uma forma que seja socioambiental, uma forma maneira, e ganhar dinheiro, que, cara, não tem nada de errado com isso. Ficou louco, vocês estão ganhando dinheiro com isso. Não, lógico que eu tô ganhando dinheiro com isso. Eu durmo pouco, eu viajo o Brasil inteiro, eu tô toda hora pra lá e pra cá, não consigo ter uma rotina. Tem que ganhar dinheiro com isso pelo menos, cara. Então, assim, tem que viver, né? Eu acho que, cara, tem que desmistificar um pouco isso também, sabe? Acho que tem que ser uma coisa mais leve e essa questão de trabalhar com as grandes empresas eu acho que é necessário hoje em dia. Penso assim também. Palmas para o Tui. Tui é um nome indígena, né, gente? Então... É a única pessoa do mundo que me chama de Tui. E João tem um monte. Tui é só você, Tui. Sério? É só você. Olha, dizem que orgulho é pecado, mas um santo orgulho não é não. A gente tem um santo orgulho de vocês. Leve o nosso abraço para o Beli, para o Daniel, para todo mundo, para toda a equipe. Uma lembrancinha humilde nossa aqui da CRE. Um abraço. Vem cá, garoto. Dá um abraço, garoto. Eu que agradeço. Eu também. Palmas para o Gente, muito obrigada. Lembrando que tem agora o quadro de Josafá 11 horas, né? Os alunos também têm que assinar aqui, ó, senão não ganha presença do professor, não. Até uma lista avulsa para quem não é desse horário, tem uma lista avulsa.